Olá, bom dia, meus amores. Hoje, com a nossa disciplina de História, daremos sequência, daremos continuidade ao nosso conteúdo, que iniciamos na semana passada, ok? Origens históricas da cidadania. Coloquem aí na página 8, tá? De História, do caderno 3, certo? Página 8, coloquem a data de hoje também, para ficar registrado tanto no livrinho de vocês, como também, tá? Na agenda. Não esqueçam da agenda, tá, gente? Coloquem a data e também coloquem as páginas, ok? Vamos lá. Origens históricas da cidadania. Na aula passada, nós vimos o que é cidadania, vimos os tipos dos direitos que nós temos, né? Que foi bem interessante, né? Nós vimos os direitos civis, os políticos, os sociais, né? Todo mundo se agradou desse conteúdo. Foi bem discutido também na nossa videoconferência, certo? Dando sequência, né? Vamos lá ver o que ele traz aqui para a gente hoje. O local escolhido para nossos estudos é a Grécia Antiga. Veja, nós já estudamos, né, sobre a antiga Mesopotâmia, sobre o antigo Egito, né? E nessa unidade nós iremos estudar sobre a Grécia Antiga, tá, gente? Grifem aí para poder, né, ficar bem legível depois na hora de estudar, certo? Os gregos dos tempos antigos alcançaram notável desenvolvimento no campo político. Entre eles, podemos encontrar as primeiras formas de se exercer a cidadania. Como nós estamos estudando a cidadania, nós iremos conhecer como se dá, né? Ou como se deu o início da cidadania na Grécia Antiga, certo? Também podemos encontrar entre os gregos antigos as origens de uma forma de governo conhecida como democracia, né? Termos o direito de pensar, de opinar, né? É uma democracia, ok? A história da Grécia Antiga abarca amplo intervalo de tempo. O processo de ocupação da região que viria a formar a Grécia teve início aproximadamente no século 20 a.C. E foi somente no século 2 a.C. que os gregos tiveram sua autonomia destruída por invasores estrangeiros, ou seja, é um longo tempo de história. Todos esses povos, né, da antiguidade, como o Antigo Egito, como a Antiga Mesopotâmia que nós estudamos, como a Grécia Antiga que nós iremos estudar agora, gente, né, evoluiu, né, teve todo o processo, né, para poder chegar até os dias atuais, né, teve a formação do Estado, teve a formação da cidadania, né, como eles também pensavam, né, lá, o governo conhecida como democracia, o governo deles era um democrático, tá, gente? Então, é bem interessante esse conteúdo aqui. Então, vamos dar sequência. Vamos lá. Os habitantes da Grécia Antiga destacaram-se na arte, na arquitetura, na escultura e na produção de conhecimentos em diversas áreas, né? Como também os povos do Antigo Egito, né? Como nós vimos lá as pirâmides de Gizé, né? Eles eram bem criativos. O vaso da fotografia, por exemplo, foi produzido no século V antes de Cristo e mostra um pouco das técnicas de cerâmica, ó, que legal, e de desenho dos gregos antigos. Eles gostavam muito de mexer com cerâmica. Veja aqui o vaso, né? Que lindeza, né? Uma obra de arte riquíssima, né? Raro nós encontrarmos uma obra de arte assim, a não ser, né, nos museus, né, que tem essas obras de antigamente, né? Estátua representada a deusa Atena, perdão, gente, a deusa Atena. Os gregos antigos eram politeístas. Nós vimos também o que é a religião politeísta, né? É a religião, né, que os povos cultuam diversos deuses, não apenas um, como a nossa religião, né? Mas eles cultuavam diversos e diversos deuses, né? Cada um representava uma mitologia, certo?
Ó, por exemplo, a deusa Atena era a deusa da civilização, da justiça e também da sabedoria. Era cultuada em diversas regiões da Grécia Antiga. Veja, gente, né, para vocês verem que a religião politeísta está aí também na Grécia Antiga, certo? Agora aqui na página 9, tá? Na Grécia Antiga, ele vai trazer alguns pontos importantes que é necessário a gente conhecermos sobre a Grécia Antiga, certo? A história da Grécia Antiga é bem longa e complexa. Para começar, vamos situar alguns pontos importantes, tá, gente? De vez em quando eu dou uma olhadinha aqui, porque tem alguns pontos que eu anoto aqui no meu livrinho para não esquecer de falar para vocês. A Grécia Antiga começou a se formar no século 13 antes de Cristo, aproximadamente, tá, gente? Vocês podem grifar aí, certo? Ó, depois, entre os séculos 5 e 4 antes de Cristo, os gregos já estavam organizados em cidades-estado. Lembra que há todo um processo, né, para a criação, para a organização dessas cidades, como também do estado? Então, independentes uma das outras, os pontos em comum entre essas diferentes cidades-estado eram a religiosidade, o idioma também e também a cultura. Cada povo, né? Cada povo tem sua cultura. O nordestino tem uma cultura, os cariocas têm outra cultura, os paulistas têm outra cultura, cada um com sua cultura, certo? Os habitantes de algumas cidades-estados se dedicavam à agricultura e ao artesanato. Outros, por estarem em cidades-estado mais próximas do litoral, dedicaram-se também à pesca, olha que legal, como também à navegação e ao comércio. Ó, veja aí, gente, marca esses pontos importantes, ok? Segundo os historiadores, posteriormente, entre os anos de 336 a.C. e 146 a.C., iniciou-se um período de quê? De decadência das cidades e estado gregas. Depois de passar por muitos conflitos, invasões de povos estrangeiros diversos, elas foram o quê? Dominadas por povos como os macedônios e os romanos. Olha aí, né? É uma informação importante, certo? Grifem aí. Aqui tem um vaso produzido na Grécia Antiga, no século 6, né? Estátua de Platão, né? Quem já ouviu falar no Platão? Um filósofo e pensador grego tão conhecido, né? Que viveu em Atenas, certo, gente? Aqui está a imagem do filósofo Platão, certo? Creio que depois, lá na frente, vocês irão estudar sobre Platão, certo? Elade, né? Elade, considerando os principais pontos da história da Grécia Antiga que você viu anteriormente, é possível perceber que estamos tratando de quê? De um período bastante longo. Realmente, né? Precisamos ter em mente que os historiadores sempre trabalham com recortes e, no nosso caso, estudaremos alguns aspectos da história da Grécia Antiga entre os séculos 5 e o 4 antes de Cristo, tá, gente? Quando as cidades-estado viviam o seu apogeu. E o que vem a ser isso, apogeu? Ele já traz aqui o significado, né, gente? Auge, o mais alto grau de quê? De prosperidade, de sucesso, certo? Ó, naquele período, a vasta região compreendida pela Grécia Antiga era chamada pelos próprios gregos antigos de Elade. Marquem aí. Como você pode observar no mapa a seguir, o que chamamos de Grécia Antiga corresponde, portanto, a um conjunto de cidades-estado. Cidade-estado. Elas estavam espalhadas pelo mar Mediterrâneo, pelo Mar Jônico e pelo Mar Egeu. Veja aí a Grécia Antiga, gente. Aqui, ó, perdão, aqui, ó. Veja aí, né, a Grécia Antiga, tá? Essas regiões, gente, elas foram ocupadas desde o século 20 antes de Cristo, tá? Mas que a Grécia ainda não existia nessa época, certo? Ao longo dos séculos, com o passar do tempo, os povos que ali cresceram, né, e se desenvolveram, formaram as cidades e estado, certo?
que juntas constituíam a Grécia Antiga por volta do século 13 antes de Cristo. Veja aqui, ó, Grécia continental, Grécia peninsular, Grécia insular, Grécia asiática e Magna Grécia, certo? Então veja aí, né, o mapazinho da Grécia Antiga, que com essa população, esses povos, com o passar do tempo, foi se constituindo, né, a Grécia Antiga, como ele traz aí, certo? Desafio, tem um desafio aqui que vocês irão realizar, certo? Nós iremos ficar até aqui nesse desafio, certinho? Na página de história. Ó, as partes representadas no mapa, esse mapa aqui, na Grécia continental, Grécia peninsular, tal, né? Que todas as Grécias, vamos lá, corresponde ao território da Grécia Antiga. E isso compreende o território da Grécia Antiga, como a tia tinha falado anteriormente. Consulte o mapa mundi atual. O mapa mundi, vocês irão pesquisar o mapa mundi, tem na internet, só pesquisa lá, mapa mundi. Localize a Grécia e responda a pergunta. Irão lá no mapa mundi localizar a Grécia. Aí irão responder: o território ocupado por ela corresponde ao mesmo território da Grécia Antiga? Debata com os colegas as diferenças e semelhanças entre esses territórios. Vocês irão pesquisar o mapa mundi, irá responder essa pergunta e quando ele fala aqui debata com os colegas, nós iremos debater na nossa videoconferência de logo mais, tá? Então respondam, pesquise, dá tempo, é só esse desafio, façam com calma, leiam se ficou com dúvida, né? Ou se mesmo se tenha ficado com dúvida, o importante também, gente, é vocês anotar as dúvidas no caderno para a gente poder tirar todas as dúvidas na nossa videoconferência. Lembrando que as nossas videoconferências são para sanar dúvidas. Então, gente, aproveite o momento para tirar, para perguntar, para discutir, para questionar. Aproveite o momento, é para vocês, certo? Então, por isso que a tia sempre fala, anote no caderno as dúvidas. Ah, que bom, né, tia? Se vocês não tiverem dúvida, ótimo, né? Porque vocês são ótimos, tá? A turma do quinto ano são ótimos. Não tenho o que falar da turma do quinto ano. Mas sempre tem um ou outro, né, que fica com a duvidazinha. Às vezes tem vergonha de perguntar à professora. Não precisa ter vergonha, certo? Ninguém sabe mais do que ninguém, né? O conhecimento é igual, tá? Então não precisa ter vergonha, certo? Então anote a sua duvidazinha aí e a gente vai discutir logo mais, tá? Na nossa videoconferência. Iremos ficar aqui nesse desafio, tá? Fiquem com Deus. Espero que vocês também tenham compreendido o conteúdo. É um conteúdo fácil, é teórico, né? Basta ler e compreender, certo? Também não tem dificuldade, graças a Deus, certo? Beijos e até logo mais na nossa videoconferência.